Seja bem-vindo ao treinamento para pais sobre ABA e autismo. Nesta unidade 3, daremos uma visão geral sobre algumas práticas saudáveis de criação de filhos para você e sua família. Nas unidades anteriores, nós falamos sobre alguns princípios de comportamento e por que o comportamento ocorre. Aprendemos que podemos mudar o comportamento mudando suas consequências. Agora, vamos ver como esses princípios podem ser aplicados ao trabalho com seu filho. Discutiremos várias práticas saudáveis que o ajudarão a criar um ambiente que promova o comportamento que você quer ver e reduza o reforçamento para o comportamento que você não quer ver. Discutiremos 3 práticas principais. Primeiro, falaremos sobre formas de se preparar e preparar sua casa para administrar melhor o comportamento do seu filho. Em seguida, discutiremos algumas maneiras de fazer com que seu filho se envolva em comportamentos mais apropriados. Finalmente, discutiremos formas de melhorar o comportamento do seu filho de ouvir e seguir instruções. Primeiro, vamos falar sobre preparar-se. O primeiro passo é preparar-se para ser o melhor possível para o seu filho. Parte desta etapa é garantir que você esteja pronto para ser bom exemplo para seu filho. As crianças aprendem a se comportar observando as pessoas ao seu redor e, especificamente, observando seus pais. É importante tirar vantagem disso como uma forma de ensinar habilidades importantes para seu filho. Se você demonstrar frustração e raiva em certas situações, é provável que seu filho imite esse comportamento. Por outro lado, se você for capaz de modelar a paciência e o bom comportamento, é provável que seu filho também engaje nesses comportamentos. O próximo passo em preparar-se é se organizar. Pode ser realmente útil ter uma rotina diária definida e consistente para a sua família. Durante a semana escolar, faça com que seu filho acorde na mesma hora todos os dias, tome o café da manhã na mesma hora, faça o dever de casa, tome banho, jante e assim por diante, sempre no mesmo horário. Uma rotina previsível é uma boa rotina. Se seu filho for capaz de prever seu cronograma de atividades, é mais provável que ele se comporte bem porque sabe exatamente o que precisa fazer e quando. Se esse cronograma mudar com frequência e inesperadamente, seu filho pode não saber o que você espera que ele faça e pode acabar se engajando em comportamentos indesejados. Quando você estiver planejando o cronograma diário do seu filho, tente reduzir ao máximo o tempo alocado a atividades não estruturadas. Tempo não estruturado é o tempo em que seu filho não tem uma atividade específica para fazer e tem permissão para fazer o que quiser. Muito tempo não estruturado pode resultar no aumento de comportamentos problema. Crianças que não têm nada para fazer acabarão encontrando alguma atividade que pode ser algo de que você não goste. Quando o tempo não estruturado não puder ser evitado, tente ter algumas atividades de reserva planejadas, como por exemplo, jogos de tabuleiro especiais ou atividades artísticas. Programas de atividades podem ser úteis para promover rotinas diárias consistentes para seu filho e toda a família. O programa de atividades envolve uma visualização de como será o cronograma diário do seu filho. Há muitos tipos de programas de atividades que podem ser projetados para se adaptarem às habilidades e pontos fortes do seu filho. Este exemplo é um programa de atividades que divide o dia em atividades da manhã e da tarde. Se seu filho conseguir seguir prompt de figuras, esta pode ser uma boa abordagem.
Este programa de atividades também permite que a criança retire as imagens das atividades à medida que elas são concluídas. Seguir um cronograma pode ser algo que seu filho aprenda a fazer com algum treinamento e recompensas da sua parte. Com o tempo, eles começarão a fazer isso por conta própria. Estes são mais alguns exemplos de programas de atividades. Para crianças que conseguem ver as horas, o exemplo à esquerda pode ser apropriado. Neste programa, o tempo é dividido em atividades definidas e o indivíduo é alertado para quando se preparar para mudanças de atividade. Algumas crianças podem se beneficiar da criação e gestão do seu próprio cronograma, como este mostrado à direita. O tipo de cronograma visual que você usará para mostrar a rotina diária do seu filho dependerá do nível de habilidade dele. Por exemplo, se uma criança não souber ler, um programa de atividades com figuras seria mais recomendável. Se seu filho for bom de seguir regras e instruções, um programa de atividades pode não ser necessário. Criar filhos é uma tarefa difícil. E não existe absolutamente ninguém que seja um pai ou mãe perfeito. Portanto, não se preocupe se você constatar que não é perfeito. No entanto, consistência é realmente importante para gerenciar comportamentos. A consistência permite que seu filho saiba o que esperar e se comporte da maneira esperada. Uma forma de ser consistente é garantir que você seja firme com relação às suas expectativas. Se você criar uma regra, seja consistente e faça valer. Quando você estabelecer uma consequência, seja esta um reforçador ou um punidor, seja consistente ao longo do tempo. Por exemplo, se você decidir reforçar as tarefas domésticas concluídas com uma pequena mesada, certifique-se de usar esse reforçador consistentemente. Se você quiser que seu filho se engaje em comportamentos adequados, as consequências para esses comportamentos precisam ser previsíveis. É mais provável que seu filho complete as tarefas domésticas se ele souber que sempre receberá um reforçador por isso. Mas, se ele não tiver certeza que vai receber um reforçador, porque às vezes ele recebe e outras não, pode ser menos provável que ele cumpra essas tarefas. Ser consistente não significa que você tem que estar atento o tempo todo. Você pode escolher uma coisa com a qual ser consistente ou alguma parte do seu dia para praticar. Lembre que o objetivo é o progresso e não a perfeição. Responda a seguinte questão: se você criar uma regra, não é tão importante fazê-la valer? 1. Verdadeiro. 2. Falso. E a resposta correta é 2. Falso. Se você criar uma regra, você deve segui-la. Agora, vamos falar sobre como promover comportamentos apropriados. Uma maneira de promover comportamentos apropriados é criar um ambiente positivo. A ideia por trás desta abordagem é que, muitas vezes, as crianças se comportam mal porque estão entediadas ou porque não há nada para fazer. Enriquecer o ambiente é uma forma de fornecer-lhes atividades apropriadas e torna menos provável que elas apresentem um comportamento inadequado. Para criar um ambiente positivo, um bom começo é tentar fazer da sua casa um lugar onde seu filho goste de estar. Faça de sua casa um ambiente divertido e gratificante. Forneça muitas atividades lúdicas com as quais seu filho possa se envolver. Tenha algumas atividades disponíveis durante parte do dia alocados a atividades não estruturadas, para ajudar a manter seu filho ocupado e entretido. Inicialmente, é possível que haja apenas um pequeno número de atividades que seu filho aprecia. Reservar tempo para mostrar a ele novas atividades pode ajudar a ampliar as atividades que ele gosta de fazer. Você pode dar muita atenção e fazer elogios e outras coisas de que ele gosta.
quando ele demonstrar interesse em uma nova atividade. Com o tempo, ele passará a brincar com uma quantidade maior de itens e atividades. Outra forma de promover comportamentos apropriados é planejar passeios regulares com sua família. O planejamento de passeios regulares proporcionará ao seu filho algum animador pelo qual esperar e ajudará a tornar sua casa um lugar divertido e também cheio de novidades. Esses passeios podem ser simples e baratos, como dar um passeio pelo quarteirão, ir a um parque ou comprar um presente especial na mercearia local. Outra estratégia útil é ficar próximo ao seu filho. Seu filho adora atenção. Quanto mais perto você estiver, mais influência você pode ter sobre a vida dele ou dela. O que queremos dizer com ficar próximo? Você pode estar fisicamente perto, estando ao redor do seu filho. Você também pode fazer isso fornecendo muita atenção física ao seu filho ao longo do dia. Por exemplo, dê abraços frequentes no seu filho, uma rápida massagem nos ombros ou nos braços. A atenção física pode ser muito gratificante para as crianças, portanto, permanecer fisicamente próximo o ajudará a proporcionar um ambiente reforçador. Você também pode ficar próximo conversando mais com seu filho. Isso pode ser tão simples quanto ler uma história em voz alta, fazer comentários sobre o que o seu filho está fazendo ou simplesmente jogar conversa fora. Faça perguntas que você sabe que ele consegue responder. Se seu filho fizer alguma tentativa de interagir com você, reforce esse comportamento elogiando-o e informando-lhe o quanto você está entusiasmado por estar conversando com ele. Se você ficar física e verbalmente perto do seu filho, você pode se tornar uma pessoa que ele quer estar por perto e com quem ele quer interagir. Você pode fazer de si e da sua atenção um grande reforçador para o seu filho, ainda mais do que você já é. Em geral, prestar muita atenção a seu filho enquanto ele brinca ou fazer uma atividade com ele fará com que a brincadeira ou atividade seja muito mais divertida. Seu filho pode estar mais disposto a fazer uma atividade se você for capaz de fazê-la junto com ele.